Boa noite, colegas. Desculpem este pequeno atraso, deveu-se a dificuldades de ligação técnica do Dr. Leonardo Chavan, que a todo momento entrará aí de Moçambique. Vamos começar a nossa sessão na linha do que fizemos nas duas anteriores, exatamente igual. Eu começo por dar-lhes as boas-vindas e ao dá-las manifestar o prazer que tenho. Tenho de facto muito gosto em estar numa iniciativa destas de partilha a uma distância tão grande, porque é uma partilha enorme e porque vamos partilhar seguramente experiências como fizemos nas outras sessões que são completamente diferentes. Como sabem, é uma iniciativa da Health for Moss, da Ordem dos Médicos Portuguesa e da Ordem dos Médicos Moçambicana, e tem o apoio da MISAL e depois um apoio que é fundamental também da BIAL e da CAETSU. Hoje o tema é um pouco, há um desenvolvimento. Doutor Leonardo Chavanos, meus cumprimentos, estou a vê-lo pela primeira vez, está a chegar finalmente até nós. Hoje o tema que vamos partilhar é sobre medidas de prevenção em contexto comunitário e em ambiente hospitalar. E quem vai falar é a doutora Ana Cláudia Carvalho, que é médica infecciologista do Centro Hospitalar Universitário de São João. Quem não a conhece ainda vai ficar a conhecê-la e não vai esquecer no fim desta sessão, porque é das comunicadoras de ciência melhores que eu conheço, que alguma vez ouvi, como vão ver logo de seguida. E vou partilhar o gosto desta moderação com o Dr. Leonardo Chavan, que é um homem, como sabem, eu sou de pneumologia. O Dr. Leonardo é um homem da saúde pública, professor de saúde pública, é o presidente do Colégio de Saúde Pública da Ordem dos Médicos de Moçambique e é, portanto, uma pessoa autorizada para nos falar. Eu passo a palavra agora ao Dr. Leonardo Chavan. Olá. Não sei se tem condições de falar. Estará? Bom, muito obrigado, professor. Boa noite a todos os colegas. Boa noite ali à equipe que vai palestrar e, em especial, a doutora Cláudia. Neste momento, apenas dizer que sim, estamos prontos para acompanhar e participar desta palestra, que nos parece ser de uma importância muito particular e importante para o nosso país neste momento. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Estão-me a ouvir? Estava a ouvir na perfeição, força, continue. Ora, eu não estava nervosa e agora fiquei, depois deste elogio do professor Agostinho, que colocou a fasquia muito alta e não mereço de todo o elogio que me foi feito. Eu queria cumprimentar todas as pessoas que estão tão longe e tão perto. É um gosto enorme e agradeco o convite à Health for Moss estar aqui hoje convosco. O ano passado, exatamente por esta altura, estava a embarcar para a Beira naquilo que foi a missão da Health for Moss pós-IDAI e recordo com muita saudade o mês de partilha e de aprendizagem mútua, que foi sem dúvida uma das experiências mais marcantes, pessoal e profissional que tive. Hoje a minha tarefa é falar um pouco sobre a prevenção em meio hospitalar e na comunidade. E eu sei que é muito difícil, a literatura todos os dias se produzem muitos documentos, há zonas de cinzentas, de incerteza em que nós todos tentamos navegar e, portanto, eu acabei por basear a minha apresentação em documentos da Organização Mundial de Saúde, que é sempre a referência, e vou tentar partilhar convosco alguns aspectos práticos que também decorrem da minha experiência enquanto médica num dos hospitais que foi e é um dos hospitais sempre da linha da frente neste tipo de situações, que é o Hospital São João, e portanto, no fundo, nós estamos agora numa fase um pouco mais tranquila, mas já tivemos aquilo que se chama a primeira vaga e, portanto, espero poder partilhar convosco algumas dessa aprendizagem. E, portanto, ia começar um pouco
falando exatamente penso que estão agora a ver os slides, portanto é só uma pequena referência que estamos a falar de um problema que é um problema global e nós sabemos que atingiu inicialmente, começou na Ásia, atingiu de formas e está a atingir ainda uma proporção enorme aquilo que é a Europa, mais recentemente e com um grande impacto os Estados Unidos e também agora o que tem-se verificado e aquilo que a OMS também vê com preocupação e que era também expectável, o crescendo número de casos em África. E, portanto, nós vamos tentar, de facto, perceber o que é que a Organização Mundial de Saúde de que forma é que os países se podem preparar numa altura em que o vírus é rápido, propaga-se rapidamente e nós temos que de alguma forma tentar acompanhar e minimizar os danos que possa causar. É muito importante percebermos que há algumas orientações, obviamente que aqui a grande preocupação tem a ver com a prevenção da transmissão, tentar minimizar a propagação dos casos, depois tentar identificar precocemente as pessoas infectadas, isolá-las, tratá-las, identificar os contactos, fazer uma quarentena desses contactos de forma a também se prevenir a propagação e identificar precocemente doença. Mas tudo isto exige é um desafio enorme para qualquer sistema de saúde e obviamente mais para sistemas de saúde mais frágeis com menos recursos. E é importante também percebermos que às vezes o que funciona num contexto pode ser desastroso noutro e portanto nós temos que ter algumas orientações, perceber o que é que nós devemos fazer ou o que é importante, com que linhas, que pontos-chave de atuação é que existem, mas depois percebermos e contextualizarmos, tendo em conta os fatores sociais, culturais, as próprias meios e recursos existentes para podermos fazer face a este problema e, portanto, nós temos que adaptar aquilo que pode funcionar em Itália, pode ser desastroso em Portugal, aquilo que se faz em Portugal, seguramente algumas coisas aplicar-se-ão a Moçambique e outras não. E, portanto, é muito importante perceber que não há aqui um modelo, uma fórmula que sirva para todos. Mas temos que, de algum modo, tentar ter linhas orientadoras e saber que naquilo que diz respeito, e aquilo que é o meu tema hoje, falar da prevenção e do controle da infecção, nós temos aqui várias ações que são consideradas prioritárias. Obviamente que uma delas é compreender que a implementação de atividades de prevenção e controle de infecção são fundamentais e nós precisamos de capitalizar, de treinar e de aumentar a formação nesta área e de facto tentar minimizar, porque não vai ser só na comunidade, mas sobretudo em contexto hospitalar, e tivemos um pouco essa lição também, quer na China, quer nos países da Europa, em que a transmissão entre profissionais e no ambiente de saúde pode ser um problema e, portanto, temos que tentar minimizá-lo, e isso envolve vários passos, exige várias tomadas de decisão. Uma delas é tentar implementar uma triagem adequada, tentar a detecção precoce dos casos, procurar garantir o fornecimento e a adequação do equipamento de proteção individual e depois, muito importante, transmitir de forma correta a informação. E para todos há 3 ou 4, sobretudo aqui 3 estratégias que são a base, que são o pilar daquilo que é a prevenção de uma infecção que vamos já ver à frente como é que se transmite.
e temos essencialmente o distanciamento, no sentido, nós não ficamos distantes do coração, mas devemos ficar um pouco mais longe da vista nestes dias e, portanto, temos que ter algum distanciamento, mais de 1 metro entre pessoas. Devemos reforçar tudo aquilo que são as medidas de higienização das mãos, seja com a lavagem com água e sabão, seja com a utilização de soluções alcoólicas de desinfecção, e depois a questão da etiqueta respiratória, tossir para o cotovelo, usar lenços descartáveis e saber manuseá-los, e a questão das máscaras que vamos ver que podem ter aqui também um papel. Isto tudo, obviamente, tem que se tentar numa altura em que este é um problema global e, portanto, todos estão a passar pela mesma dificuldade de ter acesso aos materiais. Temos que tentar usá-los da forma mais racional e mais equilibrada possível. Olhando um pouco assim para esta figura, o que podemos ver é que o que é que nós temos em termos de algumas linhas ou alguns pontos-chave que temos que assegurar numa fase em que passamos da transmissão localizada e para uma situação em que a transmissão na comunidade é quase inevitável. Obviamente que temos que começar a criar áreas Covid, no fundo temos que compreender, por um lado, que os outros doentes com as outras doenças não vão desaparecer. É natural, é expectável uma redução na procura de cuidados, porque as pessoas têm medo, começam a ouvir que há doentes com Covid nos hospitais, têm esse receio, mas nós temos que tentar combater esse receio, criando áreas, tanto quanto possível, circuitos distintos, que não permitam a mistura, digamos, dos doentes Covid dos outros. Vamos ver que isto é impossível, uma divisão estanque, mas vamos tentar minimizar. E de facto esta é uma realidade nova que todos os centros, os postos de saúde, todos os hospitais vão ter que implementar, que é ter estas duas realidades a conviverem ao mesmo tempo nesta fase. Obviamente que muito passa pela reestruturação de estruturas existentes e, portanto, em cada posto de saúde, em cada hospital, tenta-se criar e reorganizar de forma a que isto seja possível, mas pode também passar pela criação de estruturas que não existiam e, portanto, criá-las de novo, como sejam os hospitais de campanha, as tendas de triagem, a utilização, por exemplo, de alguns hotéis ou escolas ou pavilhões desportivos para servirem também aqui de locais onde podem ser úteis para algum tipo, para alguns doentes ou algumas pessoas, dependendo, até mesmo assintomáticas, mas dependendo da fase em que estão. Isto é só um exemplo, mas que obviamente tem que ser depois adaptado, e em cada local a forma de criar estas zonas pode ser muito diferente, mas no fundo é só para dar a ideia de que temos que ter uma zona aqui ilustrada a amarelo, que é a zona de entrada, uma zona de triagem, a sala de espera, e depois temos que tentar, tanto quanto possível, ter estas duas áreas mais separadas, que é a azul clarinho, aqui o que é a zona dos suspeitos, e depois aqui a lilás, a zona das enfermarias e a zona dedicada ao tratamento de confirmados. Isto porque nós vamos tentar minimizar algumas pessoas que se apresentem com sintomas, com febre, que nem sempre está presente, até em menos de metade dos casos está presente, mas sintomas que são sugestivos de infecção ou que levantam essa suspeita e que vão ser submetidos a um teste na situação ideal. Nós temos que os tentar, até que seja confirmado ou infirmado o diagnóstico, temos que tentar separar e ter essas pessoas em locais, digamos, em unidades individuais ou separadas de mais de 1 metro umas das outras, para que depois nós consigamos, se confirmar, então passam para outra enfermaria, onde aí até o isolamento já não precisa de ser tanto, digamos assim, porque estamos a lidar com doentes que têm todos a mesma patologia identificada. E, portanto, estas áreas é importante saber que têm que ser
estabelecidas, e depois a forma como é feita em cada local, seguramente que as pessoas que lá trabalham, que conhecem o espaço e mediante os recursos que têm, saberão fazê-lo da melhor forma possível. Eu vou só dar-vos aqui um exemplo daquilo que no fundo aqui é o hospital onde eu trabalho, o Hospital São João. Nesta figura aqui vocês veem um pouco da tenda amarela, aqui a entrada por fora. Isto foi criada uma tenda que serviu e que ainda serve para atendimento, no fundo é a entrada, os doentes entram todos nesta área, os doentes que venham com suspeita de Covid. Há um enfermeiro logo no início que faz essa triagem de sintomas. Se percebe que não há sintomas ou a suspeita não é colocada, os doentes seguem para outra, digamos, o outro circuito habitual do hospital. Caso contrário, entram na tenda. Vocês podem ver aqui que no fundo ficou dividido em vários gabinetes e é feita aqui uma primeira avaliação. Se o doente está bem, tem sintomas ligeiros, é um caso suspeito, faz a colheita, a zaragatoa, e o doente pode ir para casa se não tiver nenhum sintoma que indique gravidade ou que tenha patologias que nos ponham de alerta que possa ter uma evolução menos favorável. E nesta altura entregamos ao doente algumas recomendações por escrito daquilo que deve fazer em casa para tentar evitar o contágio. O doente que tem necessidade de cuidados mais diferenciados ou que está pior, então entra numa outra zona, prossegue o circuito, é avaliado e muitas vezes é internado. E nessa altura acaba por ser internado. Deixem-me só passar então aqui para verem um exemplo de uma enfermaria. Esta é a enfermaria do Serviço onde trabalho, de Infecciologia. E estas linhas não existiam antes do Covid. Estas demarcações no chão foram criadas, no fundo, para que os profissionais, de alguma forma, minimizem e tenham circuitos separados, andam pelo verde, digamos, sempre antes de ir ver os doentes. Quando vão ver os doentes, aqui, por exemplo, são algumas enfermarias, ao saírem vêm pelo amarelo e entram, aqui é uma zona de despir, semelhante a esta que está aqui à direita, e fazem aqui a remoção do equipamento. Pequenos aspectos práticos, é muito importante que a remoção do equipamento seja supervisionada. Tentamos sempre que esteja outra pessoa e até tem afixado normalmente na parede toda a ordem de colocação e de remoção, de forma a que o supervisor ajude e verifique que não há ali nenhuma falha, não há nenhuma quebra do protocolo. E portanto, depois de sair da área, digamos, suja, nós normalmente usamos aqui, este banco não é para isso, mas terei aqui outra figura, marcamos também uma linha no chão, a tal linha amarela e verde, e quando a pessoa passa para outro lado, está, digamos, em zona verde, muitas vezes com aqueles tapetes ou pode ser pano impregnado em lexívia, e sai e pode circular outra vez pela área verde. Mais uma vez, isto foi uma adaptação. Este sítio, este local, por exemplo, era uma área de trabalho, de enfermagem, portanto, tudo isto obriga num curto espaço de tempo, a uma grande reorganização daquilo que são os serviços, os departamentos, tais como os conhecemos habitualmente. E eu resumia aqui alguns aspectos práticos daquilo que é a preparação de qualquer serviço de saúde, seja um posto de saúde mais periférico, seja um hospital distrital, seja um hospital central. Eu penso que isto se aplica a todos. E, portanto, nós precisamos de espaço, precisamos de material e precisamos de pessoas. Em relação aos espaços, é muito importante definir dentro do hospital quais seriam qual seria a zona de triagem, se é mesmo ao lado do serviço de atendimento, da urgência, ou um outro espaço que possa parecer mais adequado. Como é que vamos fazer esta divisão de doentes Covid e não Covid, definir bem os circuitos, definir as enfermarias que sequencialmente podem ser transformadas em enfermarias Covid. Só para vos dar um exemplo, no meu hospital nós começamos por ter, obviamente, o serviço de infecciologia, o departamento de infecciologia, que tem 27 camas, mas rapidamente tivemos que ocupar o serviço vizinho, que era o serviço da ginecologia, e transferimos
a ginecologia também para o pé da obstetrícia, depois ocupamos departamentos da medicina e inclusivamente departamentos cirúrgicos. E portanto tudo isto tem que ser, e às vezes é muito rápido, pode ser, os doentes, realmente pode ser o afluxo tão grande que obriga a que haja esta adaptação das enfermarias de uma forma muito rápida. Em relação ao material, obviamente que aqui o equipamento de proteção individual é basilar e vamos falar um pouco mais em detalhe disso, mas também não queria deixar de reforçar a importância de tentarmos maximizar a capacidade naquilo que são relativamente à ventilação dos doentes. Felizmente, a grande maioria dos doentes terão doença ligeira, ficarão em casa, não terão muita sintomatologia e evoluirão de uma forma sem sequelas, mas alguns, está estimado naquilo que são as grandes séries que têm sido publicadas, que cerca de 15% dos doentes poderão precisar de internamento e desses cerca de metade poderão mesmo precisar de uma ventilação mais agressiva, aquilo que muitas vezes nós falamos da ventilação invasiva. De qualquer forma, as cânulas nasais de oxigênio, as máscaras de Bucinhac, as formas de fazer a utilização às vezes de ventiladores só de pressão positiva podem ser muito úteis e portanto vamos aos blocos operatórios, usar os ventiladores dos blocos cirúrgicos e portanto tem que se prever um pouco, tentar maximizar a capacidade e definir locais onde, sendo possível e necessário, onde é que podemos tratar esses doentes mais graves. Deixa-me pôr-te só para quebrar a monotonia e pôr-te uma questão. Sim. Nós beneficiamos em Portugal do facto de ser um país que teve estes problemas mais tarde do que outros países europeus e, portanto, podemos inspirar-nos em outras experiências e depois ainda por cima o modelo de serviço de saúde português é parecido com o italiano ou com o espanhol, portanto deu para perceber alguma coisa. Mas um dos aspectos curiosos desta afetação de espaços, como falou aí, foi que conseguiu-se ir à frente do problema. Não houve nenhum momento em Portugal em que não houvesse espaço suficiente para pôr os doentes, nem em cuidados intensivos, nem em internamento. Portanto, conseguiu-se ir à frente. Baseados em quê? Como é que se previu à frente a capacidade necessária da afetação de espaços para poder corresponder ao que iria acontecer? A pergunta faz sentido porque em Moçambique, seguramente, um dos interesses desta conversa é que em Moçambique a infecção vai mais tarde. E, portanto, podem também tirar, naturalmente, aprender e fazer diferente, mas aprender até com os nossos erros. Como é que se inspiraram para calcular os espaços que faziam falta? Isso é muito importante e agradeço a pergunta. Nós também beneficiamos do facto de os nossos vizinhos em Espanha e Itália terem sofrido este ataque, esta bomba, esta onda gigante mais cedo e, portanto, aquilo que nós íamos percebendo e que íamos também conversando com colegas que estavam lá é que era quase impossível prepararem-se porque isto, de repente, era como se fosse um tsunami a entrar pelo hospital dentro e um volume de doentes que era impossível fazer face. Nós, de alguma forma, o que aconteceu foi, nós com os primeiros 50, nós tínhamos 50 casos e nós demoramos cerca de 5 dias após esses 50 casos a tomar medidas que ainda estamos a vivê-las agora, de confinamento e de medidas muito restritivas naquilo que é da liberdade de movimentos das pessoas. E, portanto, agora no hospital, e sendo que nós tivemos uma curva muito mais achatada, uma primeira vaga muito mais achatada, eu recordo que nós tivemos ali 2 ou 3 semanas, a partir de meados de março e início de abril, em que tínhamos um internamento só no hospital onde trabalho, que nos obrigou a cada 2 ou 3 dias abrir uma nova coorte e uma nova enfermaria. O que nós tentávamos era sempre estar com 20, claro que tem que ser adaptado àquilo que é o N, não é? O que é o denominador, o que é o expectável, mas no fundo nós
quando percebíamos que aquela coorte estava a ser ocupada e mediante a velocidade preparávamos logo outra coorte, portanto, mas só para dizer que abriram-se 120 vagas no hospital em numa semana e poucos dias, portanto em mais ou menos 10 dias. E isso exige que de repente se esvazie um serviço, os doentes que lá estão têm que ser transferidos para o outro, se façam todas estas marcações, estes circuitos, que as pessoas sejam treinadas, que pessoas que não estão às vezes habituadas a trabalhar nesta área que o façam e, portanto, a preparação possível é antecipar, não esperar que as coisas comecem a agravar isto é sempre muito ingrato, mas nós devemos preparar para o pior e esperar o melhor. Eu acho que isso faz mesmo sentido numa situação como esta. Podemos sempre tentar estar um passo à frente e ter esta folga, esta margem que ainda não preciso desta enfermaria, mas já vou começar a prepará-la. E penso que isso é um aspecto importante. Depois, em relação às pessoas, sem dúvida, aumentar recursos humanos, que às vezes não é difícil, não é? Em qualquer sistema de saúde nacional nós temos sempre este problema, este constrangimento, mas tentar aumentar, reorganizar equipas, isso é também importante. Eu acho que nesse aspecto os profissionais de saúde dão sempre uma lição, porque são capazes de se superarem e pessoas que não estão habitualmente até habituadas a fazer determinada tarefa passam a fazê-lo. Nós, por exemplo, nós temos um serviço de infecciologia, mas rapidamente juntaram-se a nós colegas da medicina interna, da endocrinologia, da reumatologia, da pneumologia, da medicina física e reabilitação, da cirurgia e, portanto, nós em pouco tempo criamos equipas e trabalhávamos nessas enfermarias em conjunto de forma a dar resposta aos doentes que tínhamos internados. E é muito importante para tudo definir uma cadeia de comando, uma hierarquia aqui de comando e uma comunicação muito honesta e quase ao minuto. Nós hoje, eu sei em Moçambique, as linhas e a facilidade de comunicação telemóvel e o acesso ao WhatsApp, por exemplo, é uma ferramenta muito útil. Nós criámos os grupos Covid, digamos assim, e portanto mesmo dentro do hospital era uma forma de trocar informação e de atualizar informação muito, muito rápida, ter um briefing diário todos os dias, um briefing muito rápido para dizer o que é que aconteceu durante a noite, ou o que é que se tem que fazer de prioritário, o que é que mudou, porque também mudam às vezes as orientações nacionais e portanto nós temos que fazer esse esforço de diariamente estar a adaptar e implementar essas alterações. E nesse sentido os protocolos para a abordagem do doente também são muito importantes. Sim, professor. Doutora Cláudia. Sim, doutor Leonardo. Tem aqui uma pergunta também que vem do doutor Chimoio Magumice, do Hospital Central da Beira, questionando quanto tempo deve permanecer o paciente no rastreio, no centro de rastreio? Considerando a vossa experiência. O menor tempo possível, não é? É muito difícil. O doente que se apresenta com sintomas, mas que são sintomas ligeiros, que nós fazemos uma avaliação, tem uma frequência respiratória bem, se pudermos ter o saturímetro, a oximetria de pulso, vemos que está tudo bem, saturação acima de 94%, e é um doente que vai para casa e portanto esse doente colhe o rastreio e vai para casa e depois ficamos com o contacto telefónico, mais uma vez penso que também será uma ferramenta muito importante, e o doente recebe depois a mensagem a informar do resultado. E se for negativo, avisamos que é importante continuar a ter as medidas de precaução que todos têm. Se for positivo, no fundo aí é criada, e isso também é um aspecto que pode ser muito útil, que é uma linha de apoio ao doente, em que o que fazemos também com colegas de áreas muito diversas, que o que faziam era o seguimento pelo telefone destes casos que iam para casa
e que depois eram casos positivos, mas que se mantinham bem e, portanto, tinham diariamente ou cada 2 dias uma chamada telefónica de um médico a perguntar se estava tudo bem, se continuava bem, a esclarecer algumas dúvidas, e isto permite que com segurança as pessoas consigam estar em casa, a sentirem-se acompanhadas e, portanto, também retira muita pressão àquilo que são os cuidados de saúde, nomeadamente nos hospitais. Em relação ao tempo, nós depende um pouco também da estratégia de teste e dos recursos que tem. Nestes doentes que são internados e que ficam em coortes de suspeitos, às vezes ficam mais do que 24 horas a aguardar o resultado. O que deve ser feito nesse contexto é o doente deve ser visto com as precauções como se fosse um caso confirmado, até que se esclareça, até que existe esse resultado. Não sei se respondi à pergunta. Creio que sim, mas talvez ligado a isso há uma pergunta também que vem da doutora Ernestina David, queria saber como lidaram com doentes de outro fórum, porque há este segmento que está aqui a referir sobre os doentes de Covid, mas há aqueles outros que aparecem e precisam de fazer acompanhamento preventivo, utentes que não tendo esse acompanhamento podem depois desenvolver quadros graves. Qual é a vossa experiência nisso? Claro que sim. É mais uma vez muito importante manter, os hospitais vão continuar abertos e vão ter estas duas realidades sempre. E, portanto, o que se fez foi atividade, digamos assim, cirurgias que não eram cirurgias urgentes foram canceladas, tudo aquilo que são atividades que eram consideradas, portanto, atividade programada foi cancelada nesta fase inicial, desta primeira fase que nós passamos, e depois houve uma estratégia que foi utilizada e que ainda está em prática, que é a teleconsulta. No fundo, o que fizemos, nomeadamente para doentes com infecção pelo VIH, doentes com seguimento na cardiologia ou por doença crónica, insuficientes renais ou diabéticos, que pudessem ter este contacto, que nós tivéssemos o número de telefone, o que fizemos foi teleconsulta e, portanto, nas vésperas ou uns dias antes, via-se qual era a marcação, as agendas, e os médicos telefonavam aos doentes a perguntar se estava tudo bem, se tinham medicação, se precisavam de vir à farmácia do hospital, fazia-se de alguma forma a tentativa de marcação na farmácia, de forma a que não se aglomerassem as pessoas todas ao mesmo tempo. A prescrição seguia já diretamente para a farmácia para tentar, dentro do possível, minimizar a vinda de um doente ao hospital que não fosse estritamente necessária. Mas de outro modo também era importante fazer com que os doentes que precisem mesmo de vir ao hospital não deixem de o fazer. E este é que é um desafio enorme. Agora, a teleconsulta, pelo telefone ou videochamada, mas pelo telefone, mostrou-se útil em muitas situações e permitiu, de facto, aligeirar e minimizar o número de pessoas que ocorrem todos os dias ao hospital. Assim como outros aspectos, por exemplo, do número de visitas mais reduzido e, portanto, tudo isso na tentativa de aumentar o distanciamento entre as pessoas. Se o doutor Leonardo me permite um comentário, esta questão de que está a falar a Cláudia é de uma importância capital. E no caso do Serviço Nacional de Saúde Português, o nosso serviço está longe de ser perfeito, está longe de estar bem equipado, está longe de ter os médicos e enfermeiros necessários, e a afetação de esforço que se fez ao Covid, que foi enorme e até muito bem sucedido, de facto deixou de fora muito atendimento. Quer dizer, estes cuidados todos de que falou, e muito bem, apesar de tudo, não permitiram manter o fluxo normal da assistência aos doentes em Portugal. E nós temos mesmo hoje o receio de ter uma mortalidade eventualmente baixa por Covid, mas ter tido maior mortalidade por outras doenças, porque, para além da nossa dificuldade de atendimento nas outras doenças, a nossa população, em dada altura, tinha muito medo de ir ao hospital. E, portanto, é natural que pessoas a precisar de ajuda urgente tenham protelado a deslocação ao serviço de urgência, por exemplo. E esse é um peso que nós temos sobre nós
e que naturalmente será esclarecido e que seguramente em Moçambique também irá acontecer. Sim, sim, nomeadamente a própria Organização Mundial da Saúde alerta para que o número de mortes por malária, nomeadamente, aumente de uma forma muito expressiva em África e, portanto, nós temos que tentar resolver este problema sem criar um maior, isso é fundamental. Então, em relação ao equipamento de proteção individual, e só mesmo para clarificar aqui as formas de transmissão, nós sabemos que o SARS-CoV-2, o nome deste novo coronavírus e que causa a doença que se chama Covid-19, é transmitido essencialmente de duas formas. Portanto, é por gotícula e por isso, pelo contacto direto com uma pessoa que está a tossir, a espirrar, nos transmite essas gotículas que nós depois inalamos, ou então pelo contacto com as superfícies que foram contaminadas por essa pessoa infectada, que tossiu, que espirrou e, portanto, contaminou os objetos à volta e depois nós, ao tocarmos nesses objetos, de forma inadvertida, acabamos por ser também infectados. E, portanto, estas são as duas grandes formas e, por isso, é uma transmissão por gotícula e por contacto e nesse sentido, o que nós temos, as armas que temos para evitar a transmissão são as precauções adicionais de gotícula e as precauções adicionais de contacto. Muito se tem falado sobre a transmissão por aerossol e eu, sem entrar em grandes detalhes, ia só lembrar que não há até ao momento documentação de uma transmissão por aerossol que seja importante, ou seja, na China, dos 70 e tal mil casos declarados, nenhum se admitiu que tenha sido por transmissão por aerossol e, portanto, a própria Organização Mundial de Saúde, muito recentemente, emitiu um documento para tentar pôr aqui alguma ordem, algum entendimento neste assunto, dizendo que as formas de prevenção é utilizar equipamento que permita as medidas de precaução adicionais de contacto e gotícula e a única situação, portanto, as precauções, a transmissão por aerossol que poderá eventualmente configurar uma forma de transmissão, mas que até à data não se documentou, esse aerossol só é formado num procedimento, num número reduzido de procedimentos. Estamos a falar essencialmente da intubação, da ressuscitação cardiopulmonar, da ventilação com pressão positiva e, portanto, só para ficar bem claro que a grande forma de transmissão é gotícula e contacto e por isso temos que adequar as medidas de proteção tendo em conta isto. Talvez ligado a isso, doutora Cláudia, falou agora de intubação, há aqui uma questão que é colocada, duas questões que acho que estão relacionadas. Uma, colocada pela senhora Ana Tambo, qual é o procedimento, qual foi o procedimento em caso que apareciam mulheres grávidas e precisavam de atendimento? Havia um local especializado para atender as mulheres grávidas, sim ou não? A outra, ligada um pouco a esta parte de manipulação do paciente, veio do Dr. Sibone, que pergunta, em caso de surgimento de um doente que precise de cirurgia, intervenção cirúrgica, e é preciso levar à sala operatória, como faziam para evitar que isso resultasse numa contaminação da própria sala? Havia salas específicas para o efeito, sim ou não? Muito bem, vou tentar responder então às questões. Em relação às grávidas, também o que se fez no meu hospital e na maior parte dos hospitais foi, na zona de atendimento às grávidas, tentar também implementar o rastreio universal a todas as grávidas. Aqui, mesmo que uma grávida não tivesse sintomas, tentava-se fazer o teste e ter o resultado mais breve possível, nomeadamente na grávida que está em trabalho de parto. E no caso de suspeita, ou ainda não tivesse o teste, ou então já se fosse confirmado o resultado,
era o parto habitual, o parto eutóxico, com estas precauções, no fundo ter a noção que é o contacto, a transmissão por contacto e por gotícula e, portanto, adaptando e usando este equipamento. O mesmo em relação às cirurgias, não havia propriamente um bloco destinado, uma sala operatória destinada aos doentes Covid. Se fosse possível programar a atividade, podiam ser doentes que ficavam mais para o final, seriam, digamos, no final da marcação, ou os últimos da agenda, para depois permitir uma desinfecção mais adequada da sala operatória, mas a utilização, e penso que até em termos de equipamentos, os cirurgiões estão, não é, muito habituados a utilizar já máscaras, já luvas e, portanto, até serão provavelmente os profissionais que menos dificuldade terão em adotar uma outra modificação no equipamento que habitualmente usam. E, portanto, o equipamento que está recomendado, o preferido mais uma vez relembro, que é um bocadinho com o princípio da precaução máxima e com este receio que até hoje não foi ainda documentada a transmissão por via aérea, mas se estiverem disponíveis podem-se usar os respiradores como proteção da boca e depois a utilização da máscara facial ou dos óculos, a bata e as luvas. Isto é o equipamento essencial. Mas também, isto é dos CDC, portanto estou aqui a tirar a literatura dos Estados Unidos e eles próprios dizem que a alternativa aceitável, quando não temos respiradores, é utilizar a máscara cirúrgica e reservar de facto os respiradores para aquelas situações de potencial geração de aerossol. Mas, portanto, eu sei que, e nós próprios passamos um pouco por isso também, e é natural que no início, sempre que há um agente novo que não se conheça, nós pecamos sempre por excesso e, portanto, usávamos cógulas, cobre-botas, 2 pares de luvas, mas tudo isso, e temos vindo a aligeirar e à medida que percebemos as formas de transmissão, e eu acho que é importante que os profissionais se sintam seguros sabendo que estão protegidos ao utilizar este equipamento. Estamos a falar de transmissão por contacto e gotícula. Então, muito importante é ter o equipamento e depois também saber colocá-lo e removê-lo, porque se nós tivermos equipamento, mas depois cometermos erros importantes aqui nesta sequência de colocação, e vamos ver a seguir a da remoção, podemos aí sim correr riscos desnecessários. E, portanto, o primeiro passo é a higiene das mãos, sempre, depois colocar a bata ou o avental impermeável em alternativa, colocar a máscara, ter sempre a noção que tem que ficar o nariz e a boca cobertos, bem selado o nariz, as fitas bem colocadas por cima das orelhas, de forma a que não saiam com facilidade, e depois a proteção ocular, que podem ser óculos ou pode ser a viseira, dependendo também daquilo que tiver disponível. Uma dica importante, para não embaciar, para não ficar muito embaciado, porque quando começamos a usar com a nossa respiração, mesmo com a máscara, há sempre esse perigo, e o que nós usamos, há algumas substâncias comerciais, mas uma receita caseira e muito eficaz é misturar um pouco de detergente e depois sabonete, de sabão e depois álcool numa compressa embebida e, portanto, as lentes não embaciam com facilidade. E no final colocar as luvas e, portanto, é de esperar que, se estes passos forem todos cumpridos, no final estamos preparados para abordar um doente com suspeito ou confirmado Covid-19. A remoção também obedece aqui a uma sequência, a lógica é sempre, vamos começar a tirar o material potencialmente mais contaminado para o menos contaminado. E claro, as luvas são sempre os primeiros a sair, depois a bata, e sempre de forma a tentar não tocar no pescoço ou não tocar em zonas que possamos conspurcar.
e a higiene das mãos no passo intermédio, aqui com a solução alcoólica ou com água e sabão, e no final remover aquilo que está mais perto dos olhos e da nossa boca. Primeiro os óculos e depois a máscara e no final novamente a higiene das mãos. Muito importante, e não falei, nós, antes de tudo isto, é importante usarmos farda e tirarmos todo o que é fios, anéis, pulseiras, relógios. Aliás, isso e até pode ser uma oportunidade para nós reforçarmos essas medidas que são tão importantes em todo o contexto de saúde, em todas as situações, é universal, nós devemos mesmo não ter esses adereços e isso é particularmente importante. Vou pôr aqui alguns slides que me pareceram... Sim. Há aqui uma pergunta ligada à questão das máscaras. A pergunta vem do Dr. Gilberto. Qual é o seu comentário sobre o uso de máscaras com válvulas? Muito bem. Há imensas máscaras e nós temos que as arrumar um pouco para conseguirmos navegar em todos esses equipamentos. Nós temos essencialmente a máscara cirúrgica, aquela máscara mais fininha que está disponível em de uma forma mais abrangente. Depois temos aquilo que chamamos os respiradores e que conhecem bem aquilo que são usados no caso das suspeitas de tuberculose. São os respiradores e há muitas marcas no mercado, muitas normas, e há a norma europeia e há a norma americana, essencialmente. Se falarmos da norma americana, são as chamadas N95, a norma europeia são as FFP2, mas são equivalentes. Significa que têm uma capacidade de filtração que é superior à máscara cirúrgica, na ordem dos 99%. E depois, dentro destes, há com válvula, sem válvula, há P3, digamos assim, que é um pouco mais... Mas, mais uma vez, neste contexto de infecção por SARS-CoV-2, não são necessárias. Eu queria muito que esta mensagem ficasse, que é a máscara cirúrgica oferece uma proteção importante e qualquer profissional de saúde deve sentir-se seguro ao utilizá-la. E, portanto, o respirador deve ser eventualmente reservado para essas situações excepcionais. Mas mesmo assim, mesmo para essas situações, nós não temos até hoje documentação de transmissão. Portanto, estamos mesmo a falar de uma situação que ao acontecer é excepcional. E, portanto, as máscaras cirúrgicas são uma proteção eficaz. Em relação àquilo que são os diferentes, portanto, contextos, nem sempre nós necessitaremos de usar todo este equipamento. Os Médicos Sem Fronteiras têm um documento que eu depois posso até partilhar, posso depois ou no Facebook ou no site da Health for deixar um ou outro documento escrito mais relevante, e este é um deles. E no fundo o que tem é, dependendo do local, do cenário, colocam o que é necessário utilizar. E, por exemplo, na triagem, o profissional de saúde, se tiver uma distância de 1 metro do paciente, do doente, usa apenas a máscara cirúrgica. Os doentes com sintomas respiratórios ou que entram em qualquer triagem com sintomas respiratórios também devem ser, digamos, nas salas de espera, devem ser adaptadas de forma a que possam manter uma distância maior entre doentes e podem usar uma máscara de pano. E vamos já ver um bocadinho como é que isso é, e as capulanas tão bonitas de Moçambique darão seguramente máscaras muito, muito bonitas. Mas aqui, no fundo, funciona quase como um lenço para fornecer ao doente, não devem ser utilizadas por profissionais de saúde. Em relação ao consultório, então estamos no consultório, o profissional de saúde, o técnico de saúde, o médico que está a ver o doente, o enfermeiro, deve usar sim aqui máscara cirúrgica, a bata, as luvas e os óculos, portanto, aquele equipamento que falamos há pouco. Em relação ao uso e à reutilização, vamos ver que em contexto de escassez, porque nós todos temos, seja país com mais ou menos recursos, a dificuldade em garantir uma cadeia de fornecimento destes materiais
é muito grande, portanto, todos estamos a lidar com esta escassez e, portanto, temos que ter formas também de tentar prolongar a sua utilização e por isso, por exemplo, nós vemos com o mesmo equipamento, se estamos na coorte de doentes Covid, só trocamos de luvas entre doentes, não trocamos o equipamento todo, trocamos de luvas. E neste momento também estamos a guardar as máscaras, desde que não estejam completamente molhadas ou que já estejam danificadas, nós guardamos dentro de um saco de plástico ou de papel, pomos o nosso nome e reutilizamos. Temos que ter a noção sempre é que temos que fazer uma correta higiene das mãos em todos estes passos. Mas só para relembrar que nós temos que poupar, mantendo a segurança, mas temos que poupar estes equipamentos. Então vamos ao cenário, no internamento, na enfermaria ou no departamento Covid-19. Aqui, mais uma vez, tem a questão da máscara, que eu já vos expliquei que é um bocadinho por excesso, a bata ou avental por cima da bata, se a bata não for impermeável, podemos considerar colocar aqui uma camada extra e as luvas e os óculos, mais uma vez. Mas atenção, que eu pus aqui isto no final para lembrar mais uma vez que o uso dos respiradores deve ser mesmo privilegiado para aquelas situações de que já falamos. Isto, não me vou detalhar em cada uma destas pontos, mas no fundo só para, aqui é um ótimo, são dicas importantes, como é que nós devemos fazer para guardar ou reutilizar algum deste equipamento, nomeadamente os óculos ou as viseiras podem ser lavadas, nós também fazemos isso, as luvas é que nunca devem ser reutilizadas, mas portanto quer as máscaras, não vamos partilhar a máscara entre profissionais, mas para o próprio profissional pode guardá-la dentro de um saco de papel, um saco de plástico, coloca o nome por fora e pode utilizá-la em mais do que um turno. Passamos então ao domicílio, se não houver assim outra questão aqui dos hospitais, ou depois podemos fazer no final. Bom, temos aqui uma lista delas, doutora Cláudia. Imagino que sim. Talvez tenhamos mesmo que nos concentrar só nelas, não sei. Vou tentar ler do Dr. Montaz Valia. Gostaria de saber como era feita a desinfecção da sala operatória. Acho que isto tem também a ver com outra questão que estava sendo... E querendo acrescentar que em Moçambique não temos sistema de renovação de ar dentro das salas operatórias. Uma outra questão que está ligada aos trabalhadores é como é que, se os trabalhadores destas unidades sanitárias, depois do serviço, iam para casa ou vão para um local de isolamento, como é que isso era feito. Uma outra questão que também foi levantada tem a ver com os doentes que eram seguidos através do telefone em casa. Se havia um sinal que é comum e que despertava que esse doente estava a entrar numa situação de descompensação ou de maior gravidade e que precisa rapidamente ser transferido ou levado ao hospital. Enquanto respondo a essa, vou vendo outras que estão aqui. Obrigado. Muito bem. Questões muito importantes e que são universais. As dúvidas, então, em relação à pressão no bloco e aos sistemas de ventilação, mesmo cá em Portugal colocam-se imensas dúvidas, os anestesistas, cirurgiões, mas é muito importante, mesmo porque tentam ou pretendem transformar aquilo que são salas de pressão positiva em pressão negativa e não há qualquer racional para isso. E, portanto, há várias formas de ventilar as salas. Há a ventilação natural e a OMS também tem vários documentos nesse sentido, que seguramente conhecerão, mas não é necessário ter sistemas de pressão negativa. Se os pudermos ter, ótimo, mas, mais uma vez, estamos aqui a falar de uma pequena, é uma adicional e, portanto, não é seguramente aquilo que vai limitar a transmissão. Estamos a falar de transmissão por gotícula e contacto e, nesse aspecto, o coronavírus partilha as mesmas formas de transmissão que uma gripe. Não é como uma gripe em termos daquilo que é depois a doença e a contagiosidade,
mas é igual em termos de formas de transmissão. E, portanto, no bloco, mesmo que não haja nenhum sistema de ventilação, pode tentar-se, como se tenta também, em Moçambique também na maior parte dos departamentos não há forma de ter a ventilação, que, por exemplo, nos casos de tuberculose seria desejável, mas o que é que se faz? Abre-se as janelas, tenta-se que o fluxo de ar seja do interior para o exterior e, portanto, isso são aspectos que podem ser otimizados e que se pode tentar dentro do possível, com a ventilação natural, fazer. Mas não há motivo para ter receio de operar um doente numa sala de bloco que não tenha pressão, que não tenha sistema de ventilação, não há motivo nenhum. Em relação à limpeza da sala operatória, também mais uma vez deve acontecer entre todos os doentes, em cada doente, mas isso já em situações normais, deve ser sempre feita uma higienização entre doentes do bloco operatório, da sala de operações. Neste caso, o que deve ser feito é a desinfecção com solução com lexívia. É aquilo que se faz de forma sistemática. Portanto, não é preciso produto especial, no fundo é diluir a lexívia em água e fazer uma desinfecção de uma sala operatória como se faria noutra situação. Se me lembro, recordo a outra pergunta em relação aos profissionais de saúde. E eu não falei, penso que falei das coortes mais de espaços, mas também desejavelmente devemos ter coorte de profissionais, ou seja, quem trabalha na área Covid não deve no mesmo dia ou nas mesmas alturas estar a trabalhar e a partilhar zonas diferentes. Portanto, há aqui também uma adequação e uma seleção dos profissionais que vão para aquelas áreas. E que, no fundo, a decisão de voltar para casa ou não é uma decisão pessoal. Eu posso dizer que venho para casa todos os dias, tenho um filho de 7 anos e venho para casa todos os dias porque sinto que no hospital tenho todos os cuidados que minimizam o risco de eu ser infectada. E, portanto, e temos que também ter em conta outra coisa que é, isto vai exigir de nós muito tempo, nós vamos provavelmente só resolver-se-á daqui a meses e portanto nós conseguimos cumprir medidas mais restritivas durante um curto espaço de tempo, mas não podemos, nem nós nem a nossa família, digamos, sobrevive de forma saudável, física e mentalmente, a um período de distanciamento tão grande. E, portanto, eu pessoalmente e quase todos os meus colegas estamos tranquilos com essa decisão. Claro que, e vocês veem nas notícias, há alguns profissionais que optam por outra alternativa, mas são uma minoria e penso que o fazem ainda por uma questão mais emotiva, menos racional, digamos assim. Então, se passarmos agora para a comunidade, e podemos falar depois, no final, tirar mais algumas dúvidas. Na comunidade, temos aqui também dois tipos de situações, que são as situações de pessoas que estão em auto-isolamento, porque foram consideradas contactos de casos confirmados e, portanto, são pessoas que não estão ainda doentes, estão em quarentena e que nós devemos reforçar a importância de, aqui não é usar a máscara cirúrgica, penso que aqui não será o aplicável, mas, embora em alguns países isso seja recomendado, mas sobretudo a questão da higiene das mãos e tentar algum distanciamento. Claro que dentro do possível, se não for possível dormir noutro quarto, tem que tentar distanciar um pouco, mais de 1 metro, digamos, entre as duas pessoas que estão no mesmo quarto. Mas isto tudo é com aquilo que é possível fazer, mas reforçando sempre a higiene das mãos e a etiqueta respiratória com as pedras basilares desta prevenção. Em relação à comunidade, então, para as pessoas em geral, para todos os cidadãos que neste momento é todo o planeta, não é? Que estão em risco. Então, em relação a isso, eu ia partilhar convosco este site, este link, que é do Instituto Gulbenkian para a Ciência, que tem
e que produziu documentos que estão em português e que são penso que podem ser muito úteis e que no fundo, porque este é um aspecto importante, é informar a população. E então com alguns pósteres falam destas questões chaves de ficar em casa e sair se estritamente necessário, tentar reduzir o número de saídas, tentar minimizar o contacto. Claro que nestas alturas nós não vamos fazer festas, não vamos estar em convívios uns com os outros, portanto tentar mesmo minimizar esse contacto. Depois lavar muito bem as mãos. E em relação a isso também, peço desculpa, também queria partilhar convosco uma que posso depois enviar, que é, por exemplo, com utensílios que estão disponíveis e que são fáceis de encontrar, criar aqui uma forma de se lavarem as mãos com água corrente, mesmo que não seja numa torneira com sistema de canalização, digamos. Então, com utensílios simples é possível fazer com que, em vez de estarem a usar uma bacia e todos a lavarem as mãos na mesma bacia, se crie assim esta forma, uma espécie de torneira de água corrente. Isto também é muito importante, é combater alguns mitos, nomeadamente de que o coronavírus nos países quentes não vai ter qualquer impacto porque o sol e o clima mais ameno protege. E, portanto, a prova disso é que temos Brasil, Austrália e agora África também a ser afetada pelo problema e, portanto, é uma falsa noção de segurança. E em relação à etiqueta respiratória, muito importante criar no fundo, tentar adotar estes comportamentos para sempre, porque isto é importante para a prevenção de todas as doenças de transmissão por gotícula. Assoar para o interior do cotovelo ou um lenço e as máscaras de pano. Então, aquilo que nós chamamos também as chamadas máscaras comunitárias. Não são para ser usadas por profissionais de saúde, mas há inclusivamente algumas receitas de como as pessoas podem fazer, e nomeadamente com capulanas, algumas máscaras que no fundo funcionam como uma barreira física e impedem, minimizam a formação, a transmissão destas gotículas que se formam quando nós tossimos, quando cantamos, e o povo moçambicano gosta muito de cantar e de conversar, e portanto eu penso que é uma forma de conseguir reduzir aqui o contágio. O coronavírus afeta pessoas de todas as idades, isso nós sabemos. E também sabemos que as pessoas mais idosas, as pessoas que têm mais problemas de saúde, doenças cardíacas, hipertensão, diabetes, que também são problemas prevalentes em Moçambique, podem ter um curso mais grave da doença. Mas o que nós também sabemos, e eu queria deixar esta nota de esperança, que isto é com base nos dados da China, no equivalente aos CDC da China, para nós vermos, e isto tem acontecido em todos os países que estão a reportar dados, é que o óbito é um evento raro em pessoas com menos de 50 anos. São raros os casos de pessoas saudáveis e jovens que morrem por Covid-19. E, portanto, se nós olharmos, isto é a nossa pirâmide etária em Portugal, e, portanto, vocês veem que temos muito poucas crianças, muita gente aqui nesta faixa etária entre os 40 e os 70 anos, e temos muitas pessoas também acima dos 70, e temos uma pirâmide etária em Moçambique que temos que olhar para isto com esperança com otimismo, porque protege, no fundo. Penso que a situação na maior parte dos países em África poderá não ser tão dramática porque tem uma população, tem uma pirâmide etária muito favorável e, portanto, são menos expectáveis os óbitos nas pessoas mais novas. De qualquer forma, é importante prepararmos-nos. Nós sabemos que esta crise, esta pandemia ultrapassa a crise de saúde, nós sabemos que é muito mais do que um problema de saúde, é um problema
económico, é um problema social e que exige uma resposta unida, muito solidária entre todos os países, para aprendermos uns com os outros, para tentarmos partilhar conhecimento, que é o que estamos a fazer agora, e partilharmos também a angústia de não sabermos exatamente o que é que vem aí, como é que nós vamos resolver, mas também saber que estamos todos no mesmo barco e saberemos seguramente navegar por estas águas mais tumultuosas e chegar a bom porto, sendo que, obviamente, vão ser tempos difíceis, vão exigir um esforço enorme de todas as pessoas e nós temos que também manter assim algum foco em perceber que este é um problema, não é o único problema do mundo e em cada local nós também temos que pensar no impacto que certas medidas podem ter e nomeadamente aquilo que falamos há pouco, os outros problemas de saúde, a questão da malária, Cláudia, a vacinação. Deixe-me só falar da vacinação, que é muito importante. Se nós não talvez antes... vacinarmos as crianças e não mantivermos o plano de vacinação como habitualmente decorre, nós corremos o risco de ter um problema maior com o sarampo, com outras doenças que são preveníveis pela vacina e, portanto, nós não podemos afastar as pessoas dos cuidados de saúde. Muito obrigada e desculpa. Não, só queria dizer que de fato o tempo está-nos a fugir, Terminei, que era de 1 hora. Terminei. Sim, mas tem aqui umas questões que valeria a pena talvez refletir um pouco antes de terminar. Tentei fazer o resumo. A primeira seria como fazer o seguimento de doentes suspeitos antes de serem da testagem, neste caso, como é que foi a vossa experiência? A segunda tem a ver com o tema, que é a prevenção de infecção nos hospitais. Com todas essas medidas que foram tomadas, certamente alguns profissionais acabaram se infectando. Qual é a magnitude desse problema no vosso seio? A terceira é um comentário em relação que temos assistido aqui, e cada vez mais o surgimento dos chamados túneis de desinfecção. Aparecem nos mercados, em alguns locais. Qual é o vosso comentário em relação a esta estratégia para a diminuição da contaminação? Por outro lado, há uma pergunta específica em relação a se há alguma experiência com doentes do foro psiquiátrico que possam ter aparecido nos centros de tratamento. E, finalmente, duas mais. Em relação ao pessoal, qual foi a estratégia de rotatividade do pessoal que trabalhava ou que trabalha nestas enfermarias, neste centro de tratamento? E finalmente, se em alguma situação é admitida a presença de algum cuidador fora do pessoal médico dentro do centro de tratamento. A doutora Cláudia não vai fazer outra conferência, como compreende. Aliás, este webinar vai ter várias outras que vão responder a grande parte destas questões, mas eu convidava naturalmente a encontrar respostas sucintas para estas questões. E depois vai deitar o filho que está na hora de... Não, ele não quer dormir. Okay. Quer aparecer, por isso muito bem. Vou-lhe permitir esta... Ok. Está a ser visto no hemisfério sul, muito longe, a milhares de quilómetros. Ora, então vou tentar, sim, resumir aqui algumas e agrupá-las. Em relação aos profissionais de saúde, nós tivemos alguns casos. Penso no meu hospital, uma taxa baixa de infecção em profissionais, na ordem dos 3, 4%, mas com a convicção de que a maior parte desses profissionais foram infectados fora do hospital, porque tinham contactos fora ou porque tinham viajado, alguns foram logo no início, e, portanto, nós não vivemos em redomas de vidros estanques e herméticas e por isso vamos ter sempre alguns casos, mas a convicção em muitos destes que tivemos é que a aquisição não foi no hospital.
Depois, em relação ao seguimento dos doentes em casa, que penso que há bocado também me perguntaram, nessas consultas pelo telefone, muitas vezes a questão de perguntar, de tentar aferir a dispneia, se tem falta de ar, perceber se o doente quando fala ao telefone já está com frases entrecortadas, se tem febre persistente, portanto febre durante vários dias, também é um sinal que nos deixa alerta, ou se já esteve bem, que sente-se melhor e agora volta a piorar, porque a doença pode ter um curso bifásico, portanto isso são tudo sinais que nos deixam preocupados e portanto nesse caso podemos pedir ao doente para ser reavaliado. Em relação aos doentes e às visitas, é muito importante, nós limitamos obviamente a presença de visitas, mas eu sei que, por exemplo, na realidade de muitos países, são as visitas que levam os alimentos, que tratam e ajudam a cuidar dos doentes que estão internados e, portanto, temos que tentar ter aqui um compromisso e ver qual é que é a melhor forma de gerir. Limitar ao máximo, não é? Tentar que não venham várias pessoas, vem só um cuidador, se tiver que vir, não é? Se for mesmo necessário. Nas situações, por exemplo, de final de vida, e é das coisas que mais marca os profissionais também, é os doentes muitas vezes morrerem sozinhos e, portanto, nós facilitamos ou permitimos que, tanto quanto conseguimos prever, que algum familiar mais próximo possa vir despedir-se do seu ente querido e, portanto, temos que tentar minimizar no meio de uma situação tão dramática, temos que tentar minimizar algum sofrimento e também considerar, não são só os doentes com patologia psiquiátrica de base, mas estes doentes acabam por estar colocados numa posição de isolamento, mais do que aquilo que é habitual nas enfermarias. Quem os vai ver está sempre com óculos, com máscara, com luvas e por isso é tudo assim estranho e portanto coisas simples como colocar um nome, por exemplo, escrever sempre um nome e apresentar-se, olha, chamo-me assim, eu sei que isto é muito difícil, são aspectos muito importantes e os doentes psiquiátricos sem dúvida que colocam desafios muito grandes. Em relação já não sei qual era exatamente a outra pergunta, foram várias, mas para dizer, os suspeitos que estão, no fundo, vêm, como eu disse, são avaliados e, se for possível, fazem o teste e vão para casa com recomendações de manterem, no fundo, este distanciamento tanto quanto possível, reforçar a higiene das mãos e a etiqueta respiratória. Eu não sei se há assim mais alguma pergunta-chave que eu tenha Bom, neste escapado. momento vou devolver ao professor José Agostinho, porque também o tempo praticamente já nos passou. Obrigado e boa noite. Muito bem. Bom, e a mim agora cabe-me apenas fechar. Eu queria, apesar de tudo, dizer ao Dr. Leonardo Chavane que foi um gosto partilhar. Aliás, partilhei e ele fez o trabalho todo e muito bem, aliás. Portanto, resolveu-me toda a parte de trabalho que eu poderia ter e fez-lo muitíssimo bem. Depois queria também agradecer à Cláudia, que, como viram, eu não disse nada de exagerado, porque, sobretudo, o que a Cláudia nos fez aqui, e é o que nós pretendemos fazer nas sessões seguintes, é ter alguém que fala com conhecimento e com experiência. Porque o que deu aqui, deu um registro muito sereno, muito pouco dramático, apesar de viver num contexto relativamente duro da doença, num serviço central, e deu este registro sereno de quem tem experiência. E eu agradeço-lhe muito, Cláudia, porque Obrigada, fez, de facto, muito bem. Depois queria agradecer também aos colegas todos que participaram com as perguntas e com a vossa atenção e convidá-los para outras sessões, naturalmente, que vamos ter, mas também convidá-los a que nos façam chegar comentários que possam, enfim, inspirar-nos para melhorarmos, eventualmente, as sessões que falta fazer. Eu despeço-me com amizade, queria agradecer a um patrocinador, a Bial, que nos proporciona esta possibilidade e despeço-me a todos com muito, muito gratificado por esta hora aqui que passamos. Boa noite a todos. Muito obrigada, foi um gosto.